nós estamos falando a respeito da igreja. Quem somos nós? Pela manhã nós falamos que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. E agora à noite eu quero falar que nós somos os embaixadores do reino de Deus, os embaixadores de Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui presentes, eu convido a abrirem suas Bíblias, a você que também está na sua casa, pega aí o seu texto. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 5, segunda epístola, segunda carta que Paulo envia aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Os irmãos que estão aqui presencialmente, se quiserem, por questão de reverência, fiquem em pé, assim como eu estou também, para a gente ler o texto bíblico. Então tá jóia, estão me avisando aqui que não está contabilizando. No meu celular aqui está marcando 17 pessoas assistindo, eu sei que tem muito mais do que isso, está oscilando, né? Então deve ser algum problema aí na plataforma. 2 Coríntios, capítulo 5, eu leio de 18 até o verso 21. Paulo falando que nós somos os embaixadores de Cristo Jesus. Diz assim o texto sagrado, 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. O texto está aqui na tela, o irmão Luciano irá me acompanhar na leitura, colocando aqui para vocês também, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos os embaixadores em nome de Cristo Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de celebrar o Teu nome, de cultuar o Teu nome, de cantar ao Senhor. E também, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito e cremos que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é viva e eficaz. E a nossa oração é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Conduza a nossa igreja nesse processo de aniversário, de louvor, de gratidão pelos 12 anos da nossa história, da história da nossa igreja que o Senhor está escrevendo através de nós, e que todos nós nessa noite tenhamos essa compreensão de que todos nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Assim como aprendemos pela manhã que nós somos o bom perfume de Cristo, que nessa noite o Teu Espírito nos conduza a essa reflexão, a fim de que aprendamos a ser embaixadores de Cristo Jesus. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos aqui podem se assentar. Se você está na sua casa já assentado, você pode pegar a sua Bíblia, deixá-la aberta e nós seguiremos pensando nesse tema, embaixadores. Quem somos? Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Eu gosto de um provérbio que diz assim, provérbio 13:17, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O embaixador fiel, ele traz saúde, ele traz vida às pessoas que o cercam. E dessa maneira, o sábio Salomão estava nos estimulando a sermos embaixadores e levar essa mensagem de cura, essa mensagem de libertação, essa mensagem que é medicina para a vida das pessoas, que traz libertação, mas também que traz cura à alma do ser humano. E quando nós pensamos no nosso contexto brasileiro, nós ficamos impressionados como a falta de compreensão das coisas de Deus, como vários dos nossos irmãos do nosso país estão sem nenhum tipo de esperança nessa vida, e por isso temos enfatizado que a nossa esperança está no nome do Senhor Jesus. E é claro que nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho, precisamos falar dessa reconciliação que há no nome do Senhor Jesus, e nessa noite certamente seremos desafiados pela palavra do apóstolo Paulo a ter uma postura
postura diferente em relação àquelas pessoas que convivem conosco, em relação às pessoas que tanto precisam de esperança. O contexto desse texto é extremamente profundo, é extremamente maravilhoso. Quando Paulo fala, por exemplo, aí no versículo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. No capítulo 5, no versículo 7, quando ele fala que nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos. Isso aqui é extremamente importante, porque todo o nosso contexto é extremamente desfavorável à nossa fé. Todo o nosso contexto sugere a nós descrença, todo o nosso contexto sugere a nós crise, decepções, todo o nosso contexto nos leva para uma desesperança. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados, como embaixadores de Cristo Jesus, a não andar por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está contemplando, mas o cristão vive pela fé, foi salvo pela fé e deve caminhar pela fé. É muito interessante que em meio a esse momento tão difícil que nós vivemos, nós precisamos ter esse entendimento espiritual de que nós caminhamos pela fé, nós andamos pela fé. E não andamos pelas coisas que nós estamos contemplando, porque quando a gente contempla a realidade do nosso país, quando a gente contempla a realidade do mundo, a gente vê o caos, mas quando a gente vive pela fé, a gente vê novas possibilidades e novas perspectivas diante da ação e da atuação da igreja. Então o contexto em que Paulo escreve essa palavra de reconciliação e também de que nós somos embaixadores, é um contexto em que ele está chamando os irmãos de Corinto a andar pela fé, a caminhar pela fé e parar de olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor. E eu acho que é uma boa aplicação, uma boa dose de esperança para nós começarmos a nossa reflexão bíblica, tirar os olhos das circunstâncias que estão ao nosso redor e olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, andar por fé e andar olhando para o consumador da nossa fé. E aí depois o apóstolo Paulo aí no versículo 14, os irmãos podem me acompanhar e você em casa também pode me acompanhar, quando Paulo vai falar que o amor de Cristo nos constrange. E eu já ouvi muitos pregadores e professores falando do constrangimento, porque na nossa língua, constrangimento tem a ver com vergonha. Então, por exemplo, quando alguém me entrega um presente, eu fico constrangido. Então eu fico um pouco vermelho, começa a subir assim um nó na garganta, eu fico com vergonha. Então, constrangimento na nossa cultura, principalmente na nossa língua, tem a ver com vergonha. Quando você repreende uma criança, ela fica constrangida, ela fica com vergonha. Mas a expressão grega que Paulo trabalha aqui nesse contexto é de constrangimento no sentido de ser pressionado. Então veja se faz mais sentido, pois o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos pressiona, exigindo de nós uma resposta, e nos lembra que um morreu por nós, ou seja, Jesus morreu por nós. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: amados irmãos, vocês precisam andar pela fé, e vocês precisam ser pressionados por esse amor. Em outras palavras, vocês precisam olhar para a cruz, e ver que lá na cruz, Deus nos amou, e enviou Jesus para cumprir a sua justiça. Então o amor de Cristo nos constrange a ter uma vida pela fé, caminhando por fé e olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. E esse constrangimento que vem do amor de Cristo, porque quando eu e você olhamos para o amor de Cristo, a gente se sente completamente incapaz, inferior ao padrão de Deus, e nós precisamos ter a consciência daquilo que ele escreve no versículo 15. Porque ele mesmo morreu por todos, falando a respeito de Jesus. Então, se você quer viver pela fé, olhe para a cruz, veja o que ele fez por todos nós. Ele morreu por todos, a fim de que todos tenham acesso à salvação. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. E o que é o processo de santificação? O processo da salvação, que tira o nosso ego do pedestal, tira o nosso ego do centro, porque ele morreu por todos, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Como a gente percebe que uma pessoa é convertida, está no processo de santificação, quando ela não vive mais para ela mesma? Quando ela retira de cena o seu ego, ela deixa de fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, e ela segue Jesus a tal passo em que Ele dita as regras. Porque se Ele é Senhor, é Ele que deve comandar a nossa vida. Se Ele é Senhor, nós precisamos seguir os seus passos. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o cristão deve viver pela fé,
E o cristão que vive pela fé se sente pressionado a amar mais a Deus e a viver isolando o seu ego. E aí eu me lembro da expressão de João Batista: convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Esse é o padrão de Deus. Então nós precisamos crucificar o nosso ego. Esse nosso ego inflado, esse nosso ego que gosta de elogios, nós precisamos viver para Deus. Tem um livro muito interessante do Tim Keller que fala o ego transformado. E nós precisamos passar por esse processo de transformação. E aí chegamos no versículo 17, tudo isso para mostrar o contexto, onde esse texto que nós vamos estudar está baseado. Me acompanhe aí a partir do verso 17, que eu sei que você poderia citar esse versículo. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, ele é o quê? Uma nova vida, uma nova criatura. E essa expressão na língua de Paulo é muito interessante: está em Cristo Jesus. Não é somente aquele que se diz cristão ou que professa o cristianismo, mas aquele que está arraigado em Cristo Jesus. Esse que está arraigado em Cristo Jesus, ele passa pelo processo da transformação, que a Bíblia chama de regeneração. Ele nasce de novo, é uma nova criatura. Então, se nós temos essa condição de pecadores, e é claro que todos nós temos, nós precisamos passar por esse processo. E quem está em Cristo, quem vive em Cristo, quem vive pela fé, é uma nova criatura. E as pessoas que convivem com a gente ficam olhando para a nossa vida e não conseguem mais visualizar aquele pecador que éramos. Graças a Deus por isso, porque agora nós somos nova criatura. Porque o Evangelho do Senhor Jesus está reescrevendo a nossa história, nos dando uma oportunidade de ter a nossa vida completamente baseada na presença de Deus. Quem está em Cristo tem que ser uma nova criatura, tem um novo linguajar, uma nova moralidade, uma nova postura em relação à vida, como nós estamos falando na nossa campanha, tem uma nova esperança, porque ele está em Cristo e a sua vida está em Cristo Jesus. E as coisas do passado, que tanto atormentam, já não faz nenhum sentido. Eis que tudo se fez novo, e agora a gente tem uma nova vida. Então, se o pecado danificou a nossa vida, quando a gente aceita o Senhor Jesus e se entrega ao Senhor Jesus, a nossa vida é refeita, e graças a Deus por isso. E é por isso que nós anunciamos esse Evangelho da reconciliação, e nós precisamos ser embaixadores de Cristo Jesus. Então, quem somos? Como eu falei pela manhã, nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Quem somos? Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. E agora eu quero olhar com vocês a partir do versículo 18, que é o texto em que eu separei para a nossa meditação, e a gente mergulhar nesse contexto. A expressão de Paulo aí no versículo 18 é que tudo provém de Deus, que nos reconciliou. E ele usa esse verbo, então, reconciliar, com uma forte ênfase em efetuar uma mudança completa. Então, a obra que Jesus fez lá na cruz e realizou lá na cruz, muda completamente a nossa vida, muda o curso da nossa história, muda o rumo, o destino da nossa vida. Então, se antes da obra de Cristo Jesus, ou se antes de conhecermos a obra de Cristo Jesus, nós não gozávamos da reconciliação com Deus, agora o que Paulo está dizendo é o seguinte, que Ele mesmo nos reconciliou. Se antes nós éramos rebeldes, agora nós somos obedientes. Se antes nós éramos indiferentes às instruções de Deus, se dávamos as costas às orientações de Deus, agora nós somos dependentes de Deus, porque nós somos uma nova criatura. Nós não seguimos mais o padrão, o curso de Adão, que é desobediente ao primeiro homem, mas agora nós seguimos o novo Adão, Jesus Cristo. Então nós deixamos a desobediência para trás e trilhamos o caminho da obediência. Se antes nós achávamos que nós éramos importantes, que fazíamos tudo do nosso jeito, da nossa vontade, agora nós somos extremamente dependentes da graça de Deus. Se antes nós éramos egocêntricos, agora nós somos cristocêntricos. Antes da conversão, o eu estava no comando, o eu, o ego. Agora que nós estamos em Cristo Jesus, Cristo é o centro. Então nós deixamos uma vida egocêntrica para viver uma vida cristocêntrica. Se alguém perguntar para nós, e aí, o que é pregado, o que é anunciado na igreja? Que Cristo é o centro. É o centro da igreja, é o centro da história, e tudo deve convergir em Cristo Jesus. E por isso a nossa proclamação é o seguinte, que todos nós tenhamos essa postura da reconciliação.
Porque o chamado de Jesus lá na cruz é da reconciliação. E a reconciliação indica claramente que a morte e a ressurreição de Jesus aniquilaram a inimizade. Porque nós aprendemos na Bíblia que a nossa relação com Deus foi rompida por conta do quê? Por conta do nosso pecado. Nós éramos inimigos de Deus. Paulo trabalha com essa ideia na sua teologia, ele escreve isso em Romanos, em Efésios, dizendo que por conta do nosso pecado nós estávamos vivendo uma situação de inimizade para com Deus. Mas a obra que Jesus realiza na cruz do Calvário e a vitória dele no terceiro dia ao ressuscitar, trazendo a chave da morte e do inferno em suas mãos, ele nos dá a vitória e nos dá a reconciliação. Então nós saímos de um processo de inimizade para com Deus, para uma relação de amizade para com Deus. É lindo isso, maravilhoso. Mas não foi uma obra que nós realizamos, é uma obra que Ele fez por nós, demonstrando o seu amor para com a nossa vida. E qual é a missão da igreja? Anunciar essa reconciliação. Se o nosso pecado nos distanciou de Deus e nós fomos expulsos do jardim, agora nós somos reconciliados por Jesus e Ele nos garante acesso à Nova Jerusalém, à Cidade Santa. Amém por isso, amém. E aí você vai falar assim, mas eu não fui expulso do jardim. Foi sim. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há uma pessoa que fala assim, eu não vou seguir o padrão de Adão. Não houve, não há e não haverá. Todos nós somos pecadores, todos nós estávamos completamente destituídos da graça de Deus, todos nós andávamos errantes, todos nós éramos ovelhas sem pastor. Todos nós éramos inimigos da graça de Deus, mas graças ao Senhor que nos deu o seu Filho e nos trouxe a reconciliação. Eu volto meus pensamentos agora lá para o livro de Gênesis, quando lá o texto diz que Adão pecou. Você se lembra dessa ocasião? Você se lembra dessa narrativa? Nós estudamos inclusive na nossa escola bíblica dominical. O texto diz que todo dia Deus, na viração do dia, ia lá conversar com Adão, conversar, trocar ideia. Eu fico imaginando, e aí eu fico pensando como que era essa conversa, mas aí cada um pode pensar a seu modo, como que era essa comunhão plena. Ele conhecia a voz de Deus, sim ou não? Adão. Porque Deus não chegava lá na viração do dia e falava assim, cadê você? Ele chamava Adão, cadê você? E aí os dois tinham aquele diálogo que eu fico imaginando como seria maravilhoso, profundo. Mas, ao passo em que o pecado adentra a humanidade, quando Deus chama Adão, o que Adão faz? Se esconde. Ele ouve aquela voz que ele tanto conhecia, mas ele tem medo. E por que ele tem medo? Porque ele está em pecado. Então a pessoa que está longe de Deus e que ainda não desfrutou da reconciliação, ela tem medo da voz de Deus. Ela tem medo porque Deus vai chamá-lo. E como nós aprendemos hoje na escola bíblica, o Espírito Santo do Senhor vai incomodar o seu coração. Eu conheço uma pessoa aqui na nossa cidade, ele é muito meu amigo, assim, pessoal, inclusive querido. Tenho um carinho por ele, eu oro por ele e convido ele a participar das lives. Ele fala assim, não, eu não vou te ouvir não, porque se eu te ouvir eu sei que Deus vai me chamar. Ou seja, ele está fugindo. Mas quando nós somos reconciliados com Deus, a gente tem prazer em ouvir a voz de Deus. A gente deseja crescer mais na palavra. Então essa expressão de Paulo é muito interessante para nós, que nós somos o povo da reconciliação, nós já desfrutamos da reconciliação, e nós agora queremos ouvir as orientações de Deus, não temos mais medo de Deus, agora o nosso medo se transformou em temor, agora eu temo a Deus, eu sei que a sua presença é santa, eu sei que a sua presença é envolvente, e Jesus foi o agente dessa reconciliação. Deus o Pai envia o seu Filho como agente dessa reconciliação e todos os méritos são do Senhor, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Eu acho aqui muito interessante, porque se você olhar, toda a ação é de Deus. Isso para mim é magnífico, aquilo que a gente chama de graça de Deus. Acompanhe o meu raciocínio. Nós estávamos completamente longe de Deus, correto? Perdidos.
Segundo Paulo em Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados. Por nós mesmos, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, não tínhamos nenhuma capacidade, nenhuma força, nenhum mérito de se achegar a Deus, até a presença santa de Deus. O que Ele faz? É Ele que faz, a ação toda é dEle. Me acompanhe, qual é o projeto? O projeto de Deus é antes da fundação do mundo. Antes de que eu e você estivessem no ventre da nossa mãe, Deus já nos amava e Deus já queria nos salvar em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha um plano, Ele já te amava. Pensa, que amor tremendo. E para Ele cumprir o projeto dEle, o propósito dEle, Ele envia o Filho, o unigênito, o melhor, o puro, o santo. E o que Ele faz? Ele nos reconcilia. A ação é toda de Deus. Agora, os benefícios, todos nossos. Ele faz tudo isso para que eu e você tenhamos acesso à sua presença. Então Deus é aquele que promove a ação, a reconciliação, Ele fornece o projeto, Ele fornece o Filho, e a obra da reconciliação nos coloca no mesmo patamar. Uma vez que somos reconciliados por Deus, por meio de Cristo Jesus, a nossa orientação, a orientação de Paulo, é o seguinte: agora nós precisamos levar essa mensagem a outras pessoas. Eu não sei você, mas eu durmo em paz em saber que a minha vida foi reconciliada com Deus. Amém? Posso dormir tranquilo. Se a minha senha foi chamada da morte, eu posso ir em paz. Porque se eu estou reconciliado, eu tenho paz no coração, certeza da minha morada, e eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, assim como o seu também. Isso traz paz ao nosso coração, mas a gente sabe, a gente conhece muitas pessoas que estão ao nosso redor que não têm essa certeza, que não desfrutam dessa paz. Então, se você é cristão ou é cristã, significa que pelos méritos do Senhor Jesus e pelo ministério do Senhor Jesus, os seus pecados foram perdoados. Amém por isso. As nossas dívidas foram sanadas lá na cruz. A nossa relação com Deus de inimizade passou a ser de amizade. E por isso nós precisamos compartilhar essa mensagem da reconciliação. Segundo Paulo, esse é o nosso ministério. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, me acompanhe. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Graças a Deus que nós somos reconciliados, mas existem centenas e milhares de brasileiros que ainda não se renderam ao Evangelho, que ainda não desfrutam dessa paz, que ainda vivem em uma situação de inimizade para com Deus. E qual é o nosso ministério? É o ministério da reconciliação. O que a gente precisa fazer? Divulgar que tudo já foi reconciliado em Cristo Jesus lá na cruz. Fazer com que as pessoas olhem para Cristo Jesus, fazer com que as pessoas direcionem os seus pensamentos, a sua visão para Jesus. É interessante que aí Paulo vai falar para nós no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui Paulo é um pouco mais abrangente e ele amplia mais o nosso horizonte a respeito da reconciliação. Porque a obra de Cristo é uma obra de reconciliação de Deus com a criação. Vale lembrar que desde Gênesis nós aprendemos que o pecado não afetou somente o nosso coração, a nossa vida, mas o pecado também afetou a criação. E o que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo, lembrando que a natureza geme com dores de parto. É só a gente ver a crise hídrica que nós estamos vivendo em nossa cidade e basicamente em todo o país. Quem aqui está sofrendo com a conta de energia bem alta? Levanta a mão. Não tem água. A cidade de Itu, Salto, aqui do nosso lado, de Sorocaba, não tem água. É um dia com água e 2 dias sem água. E em Cristo, tudo isso será reconciliado. Por isso que no Apocalipse nós temos a expressão, eu me lembro quando Lucas e eu falamos a esse respeito, que Deus está preparando para nós novos céus e nova terra. Há um dia que Deus vai reconciliar consigo todas as coisas, e aqui o Paulo está dizendo o seguinte: vamos pensar nessa visão da reconciliação de uma maneira macro.
Porque quando Deus estava nos reconciliando em Cristo, lá na cruz, Ele não imputou aos homens as suas transgressões. E mais uma vez aqui, manifestação da graça de Deus sobre nós. Deus não imputou a nós os nossos pecados. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não joga na nossa cara os nossos pecados. E eu falo amém. Eu fico feliz por isso. Quem joga na cara pecado de outra pessoa é o diabo. Lembrando que quando Ele nos perdoou lá na cruz, Paulo vai dizer que Ele pegou a nossa sentença de dívida, a nossa cédula, estava todo escrito lá, todo o nosso pecado, e Jesus cravou na cruz. Por isso que lá na cruz Jesus olhou e falou assim: está perdoado, está consumado. Ele não imputa sobre nós, Ele jogou tudo no seu Filho. E o seu Filho lá na cruz do Calvário disse: Deus meu, por que me desamparaste? E o Deus Pai joga todos os nossos pecados sobre os ombros do Senhor Jesus, para que nós tivéssemos a nossa vida reconciliada com Ele. Gosto muito da expressão do salmista quando diz que como um pai se compadece dos seus filhos, o próprio Deus se compadece daqueles que o temem e não lança em rosto os nossos pecados. Deus não joga diante dos nossos olhos a nossa lista de pecado, que não é pequena não, hein, gente? É grande a lista. E Ele não joga no nosso rosto. Ele joga sobre o seu Filho, para nos dar a paz e a tranquilidade de termos a nossa vida reconciliada. É muito interessante porque essa é a dimensão mais profunda da reconciliação. Porque quando a gente está num processo de reconciliação, por exemplo, com uma pessoa querida, ou com uma pessoa próxima, a nossa tendência é colocar diante dela tudo aquilo que ela fez que nos machucou. Mas o texto está dizendo para nós que Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Em outras palavras, quando Ele estava nos reconciliando lá na cruz do Calvário, Ele estava nos confiando a palavra da reconciliação. Por que Ele me perdoou? Para que eu possa perdoar e buscar outras pessoas que ainda não desfrutam do perdão de Deus. Se você olhar aí o texto, no verso 19, o finalzinho do verso diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa expressão, nos confiou, era uma forma rabínica de dizer o seguinte: Ele coloca na sua conta, Ele põe sobre os seus ombros, não os pecados, mas o ministério da reconciliação. Não sei se alguém te avisou até esse dia, mas hoje eu preciso te avisar, como ministro do Evangelho: pesa sobre os seus ombros, pesa sobre os meus ombros, pesa sobre a igreja a mensagem da reconciliação. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo está chamando todos os pecadores para o arrependimento. Está na nossa conta, Ele nos confiou. E tudo aquilo que Ele confiou, nós sabemos, Ele vai pedir contas, Ele vai cobrar. E eu espero que a nossa igreja e os nossos irmãos, todos nós, inclusive eu, não sejamos encontrados infiéis. Quando o nosso Senhor nos chamar e falar assim: eu confiei a vocês a palavra da reconciliação. Vocês conheciam um monte de gente, milhares de pessoas que não estavam reconciliadas comigo. O que vocês fizeram com essa palavra? O que vocês fizeram com seus dons? Eu confiei a vocês. E eu acho muito forte essa expressão de confiar, porque confiar tem a ver com depositar uma certa expectativa. Em outras palavras, Deus conta com você, comigo, com essa igreja, para que o Brasil seja uma nação de esperança, para que outros brasileiros desfrutem da reconciliação. Ao completar 12 anos da nossa igreja, nós precisamos lembrar que nós recebemos essa palavra de reconciliação. Nós temos uma mensagem a ser dita, nós temos uma mensagem a ser proclamada, e a mensagem é da reconciliação. Temos um grande ministério, o ministério de fazer pessoas a saírem dessa relação de inimizade para com Deus, para serem amigas de Deus. Esse é o nosso grande ministério. Agora, o segundo ponto que Paulo coloca está aí no versículo 20: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo.
Embaixador era aquela pessoa na cultura grega que era autorizada pelo imperador romano a representar o império em outra nacionalidade. Então, qual que era a função do embaixador? Era aquela pessoa responsável para representar o reino em uma outra nação. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês, cristãos, aí de Corinto e agora aqui no nosso contexto de Sorocaba, nós somos embaixadores. Eu não sei se você entende as implicações disso, porque o embaixador é aquele que representa o seu rei em outra nacionalidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É o seguinte: nós não somos daqui, nós estamos aqui, estamos radicados no Brasil, mas nós não somos daqui. Eu sou cidadão da Nova Jerusalém, eu não cheguei na minha pátria, eu não conheço a minha pátria fisicamente, só por aquilo que está descrito nas Escrituras, mas eu preciso lembrar os irmãos que nós não somos daqui, porque parece que algumas pessoas estão muito confortáveis com essa vida e parece que querem ficar aqui. Afinal de contas, agora tem tratamento de botox, é verdade ou não é? A gente não quer envelhecer, a gente pinta o cabelo. Eu já passei dessa fase, não pinto o cabelo, estou brincando. A gente pinta o cabelo, a gente vai no médico e fala assim: Senhor, ô médico, ô doutor, eu não quero morrer, a gente quer ficar aqui, a gente gosta dessa vida luxuosa daqui. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês precisam lembrar que vocês estão no Brasil, precisam fazer de tudo pelo Brasil, mas vocês não são daí, vocês estão aí, e como vocês estão aí, sejam representantes do meu reino aí. Então o Paulo está falando o seguinte: nós somos embaixadores. Então quem nós somos? Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Por isso que nós não nos curvamos ao padrão desse mundo, correto? O que o mundo hoje, as ideologias estão falando para nós? Que não existe mais família, que a sexualidade pode ser pervertida, a gente pode trocar o nome ou até a sexualidade. Eu posso nascer com sexo, mas a nossa cultura promete para nós a possibilidade de mudar de nome, de sexualidade. Tudo isso é possível. Agora, nós vamos comprar esse pacote? Nós não somos daqui, nós já temos o padrão. O que Paulo está dizendo é o seguinte: lembrem-se que vocês não são daqui. O que o Senhor Jesus orou a nosso respeito foi o seguinte: Pai, os livre do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Mas enquanto eles estiverem aqui no mundo, os preserve da maldade. Nós somos embaixadores, nós somos representantes. E o embaixador também tem a missão de levar uma mensagem, porque o embaixador é aquele que representa a sua nação e é o porta-voz da sua nação. Quando temos alguma dificuldade com alguma outra nação, por exemplo, aqui no nosso país, as autoridades da nossa nação vão conversar com quem? Com o embaixador das outras nações. E o embaixador sempre é aquela pessoa de classe, de postura, sabe falar, é o porta-voz, tem uma mensagem, sabe se comunicar. E é isso que Paulo está dizendo. Quem nós somos? Nós somos embaixadores. Nós temos uma missão, nós temos uma mensagem. E esse título não é opcional ao cristão, porque uma vez que somos reconciliados, precisamos também levar essa mensagem da reconciliação. Todos nós somos embaixadores de Cristo Jesus, todos nós, todos nós, todos nós precisamos divulgar a mensagem que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Todos nós temos a responsabilidade de representar bem esse reino, falar desse reino. Eu gosto muito da expressão de Jesus, quando ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja de Deus está estabelecida aqui fisicamente, porque nós somos enviados, e precisamos levar essa mensagem. Por onde quer que o Senhor nos enviar, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Por onde a gente passar, a gente está representando o Evangelho, o reino de Deus, a nova postura. Somos uma nova criatura. Onde você trabalha, na sua casa, na sociedade, no trânsito, lembre-se disso, nós somos embaixadores. Essa igreja está estabelecida aqui há mais de 12 anos para mostrar ao mundo que nós somos uma agência de transformação do reino de Deus. Não há ninguém que passe ileso ou ilesa a ação da igreja. Fala amém, gente bonita, amém.
Quando alguém conhece essa mensagem, quando alguém te conhece e você é um bom representante de Cristo Jesus, você muda a história de uma pessoa. Você crê nisso? Eu creio. Com um sorriso, com uma palavra, com um versículo, com uma música. Um casal de vizinhos nossos, moram colado quase na nossa casa, tiveram Covid, passaram momentos difíceis. Todo dia a gente ficava monitorando, eu fiz menção aos irmãos no culto de oração. Graças ao bom Deus, eles conseguiram se recuperar, são novos, jovens, os filhos. Foi muito interessante que depois da recuperação, agora eles se aproximaram muito da gente. É claro que a gente não tem contato, convívio pelo momento, mas eles vivem falando isso. Agradeça a igreja por essa mensagem de esperança, por essa disponibilidade da igreja. Alguns irmãos aqui da nossa igreja mandaram um recado para mim, perguntando dele, eu compartilhei com eles sentiram o amor da igreja, eles nunca pisaram aqui, nesse ambiente onde nós estamos, mas eles sentiram, isso fez diferença na vida deles, e essa é a igreja que eu creio que vai transformar o mundo, que vai evangelizar esse país, porque nós precisamos lembrar que nós somos embaixadores, mas embaixadores em nome de Cristo. Nós somos a presença real de Jesus aqui na terra. Ele falou que quando a igreja tivesse um amor de uns para com os outros, o mundo veria que nós somos dele. Então, se a igreja se amar, e se a igreja amar a Deus acima de todas as coisas, o mundo vai ver que nós somos embaixadores, que nós não estamos aqui para viver a nossa vida. Eu gosto de uma frase, e cito ela com frequência, dizendo assim: nós não estamos aqui a passeio. Eu e você não viemos a esse mundo para dar uma volta, para passear. Nós temos uma missão, nós estamos debaixo da ordem de Jesus, e a ordem de Jesus é evangelizar, levar a salvação, falar da luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus, não existe outro caminho, não existe atalho. Tem outro caminho? Só tem Jesus. E para a nossa nação, para o nosso povo, o que nós precisamos é compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. O interessante da expressão de Paulo é o seguinte: nós somos embaixadores, e é como se Deus exortasse ao mundo por nosso intermédio. Veja que Paulo está dizendo o seguinte: nós somos instrumento de Deus, e Deus está exortando o mundo a se reconciliar com Ele por meio da nossa vida. Então você e eu somos importantes nesse processo. É como se Deus, olha o que Paulo está dizendo, é como se Deus estivesse exortando o mundo por meio da sua vida. Você pode ser um megafone de Deus, anunciar o Evangelho dEle. Deus quer te usar, Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer que você coloque seus dons à disposição dEle, Ele quer te usar como embaixador, uma pessoa de postura, de classe, que sabe responder às demandas da fé. Agora, é interessante que não fazemos nada em nosso nome, isso aqui é importante também no texto. Se você olhar, o Paulo vai dizer o seguinte: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. No reino dele nós não fazemos nada no nosso nome, nós fazemos tudo no nome dele. Nós não fazemos nada no nosso poder, mas no poder dele. Não fazemos nada para chamar a nossa atenção, mas tudo aquilo que fazemos é para chamar a atenção dos pecadores para Jesus. Porque o nome dele é poderoso, o nome dele é louvado e o nome dele é glorificado. Agora, caminhando para o final, se você olhar o texto, Paulo vai falar o seguinte: eu rogo para que vos reconcilieis com Deus. E ele volta ao tema da reconciliação, observa. Ele começa falando da reconciliação, depois ele vai falar que nós somos embaixadores, e ele volta no tema da reconciliação. E a minha pergunta para o texto foi o seguinte: por que Paulo está chamando a igreja ao processo de reconciliação? Porque quando a gente olha para o texto, a gente pensa que o mundo precisa de reconciliação para com Deus. Mas Paulo não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para a igreja. Porque quando a igreja compreende a sua missão de reconciliação, ela sai em missão.
ela cumpre a sua missão. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu rogo, eu apelo, eu encorajo, eu desperto os irmãos para que os irmãos vivam essa experiência da reconciliação, e passando por essa experiência da reconciliação, que os irmãos trabalhem para que outras pessoas também vivam reconciliadas com Deus. Ele está escrevendo à igreja. Agora, dentro da igreja tinha gente que não estava reconciliada com Deus. Na igreja minha de origem, quando cresci, quando criança, piadinha que eu já citei, né? Não posso falar, quando eu era pequeno, não posso falar, né? Mas já falo. Tinha uma senhora que ela mudava de calçada porque uma outra senhora também estava. E ela falava isso com todas as forças da sua vida. Eu não gosto daquela irmã, mas depois estava cantando no mesmo culto, no mesmo coral. Como que pode? Como que pode? Hoje está na moda fofoca gospel, falar mal da vida dos outros. Todo mundo tem WhatsApp, Instagram, Facebook, e fica um cornetando a vida do outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês da igreja precisam de reconciliação. É tempo de voltar para um relacionamento profundo com Deus, para que a nossa mensagem seja contundente para o mundo. Precisamos de maridos reconciliados com as suas esposas, filhos reconciliados com os seus pais, membros reconciliados uns com os outros. E quem não conhece a nossa igreja, é claro que a gente não tem essa realidade, mas já estou prevenindo isso à igreja. Graças a Deus nós vivemos uma boa relação entre nós, não temos nenhum problema de reconciliação, de irmãos que não falam uns com os outros, mas aqui Paulo já está nos orientando, que para que a nossa mensagem seja relevante ao mundo, nós precisamos de reconciliação entre nós. Precisamos resgatar as pessoas que estão na periferia hoje das nossas transmissões. Certamente você conhece alguém que há algum tempo já não participa das transmissões, ou que não teve vontade de voltar para o culto presencial. Algumas pessoas que estão afastadas, algumas pessoas que já passaram aqui entre nós, nós conhecemos. Gente que infelizmente durante esses 12 anos já não estão congregando mais conosco. Qual que é a mensagem da igreja? De reconciliação, estender a mão, entender o que a pessoa está passando. E eu concluo, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O justo pagou pelo injusto, para que nós hoje desfrutássemos dessa vida reconciliada com Deus. E por isso nós damos graças ao Senhor pela obra de Jesus lá na cruz do Calvário e pela sua ressurreição ao terceiro dia. Todos nós somos chamados e convocados como filhos e filhas de Deus a sermos embaixadores do Rei, representantes do Rei, porta-vozes do Rei. Todos nós somos chamados a testemunhar dos valores do reino de Deus, e que a nossa mensagem, que o nosso ministério, que a nossa vida esteja empenhada no ministério da reconciliação. É interessante que algumas pessoas sempre falam assim para mim: pastor, eu não sei qual é o meu ministério. E para todas elas eu falo o seguinte: o seu ministério é o ministério da reconciliação. Mas eu não sei cantar, então use o outro dom que você tem. Mas se você sabe cantar, cante para que outras pessoas se reconciliem com Deus. Se você sabe pregar, pregue para que outras pessoas se reconciliem com Deus. Se você é um bom evangelista, evangelize para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Se você sabe escrever, escreva um texto bacana e coloque no Facebook para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Eu não sei o que você sabe fazer, eu só sei aquilo que você deve fazer. E aquilo que eu e você devemos fazer é anunciar a mensagem de reconciliação. Porque sem reconciliação não há salvação. Pense nisso, ore sobre isso. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.